Olá, crianças! Bom demais ter você aqui bem pertinho de mim. Sejam muito bem-vindos ao canal Criança! Agora, para começar, eu quero estar trazendo coisas, curiosidades sobre um animalzinho chamado ovelha. Você já viu uma ovelha? Pois é, a ovelha, ela tem uma pessoa que cuida dela, né? E essa pessoa se chama pastor de ovelhas. E eu vou estar conversando um pouquinho com vocês e trazendo algumas coisas que talvez você não saiba e talvez nem o papai e a mamãe saibam também. Depois você conta para eles, tá bom? Crianças, vocês sabiam que a ovelha, ela reconhece, ela sabe quem é o pastor dela? Ela pode chegar lá junto com o seu pastor, um monte de ovelha, se encontrar com outros pastores, com mais tantas ovelhas, 50 ovelhas, 100 ovelhas, 200 ovelhas, e se misturarem ali umas ovelhas com as outras. Mas na hora que o pastor dela chama, ovelhas, vamos embora! Aquelas ovelhinhas que são daquele pastor, elas saem uma após outra e vão seguindo o seu pastor. Elas não confundem a voz do seu pastor. Ela sabe exatamente que aquele que está chamando é o dono dela. Que interessante, né, crianças? A nossa outra curiosidade é que ovelha é um bicho muito assustado. Elas se assustam à toa. Um cachorro que apareça, elas já ficam desesperadas. Elas já ficam com medo. Às vezes o cachorro é até mansinho, mas elas são muito medrosas. E crianças, se elas não sentirem, uma outra curiosidade, se elas não sentirem o cheiro do pastor, elas sabem o cheiro do pastor delas, se elas não sentirem o cheiro do pastor delas por perto, se o pastor resolver se distanciar, ficar no lugar distante delas, elas tremem de medo, elas se sentem inseguras, porque o pastor protege as ovelhas. E se elas estiverem ali sozinhas e um simples cachorro latir, elas são capazes de sair correndo. E quando uma vai correndo, a criança sabe o que acontece? As outras correm também. Não sabem nem por que estão correndo, mas se uma correr, todas as outras correm também. Por isso que elas precisam sempre ser guardadas, serem protegidas pelo pastor, para não se sentirem inseguras, não é? Outra curiosidade é sobre a sua lã, não é? Com a lã da ovelha se faz tanta coisa, né? Casaco, se faz tapete, e é preciso, de vez em quando, a ovelha ser tosqueada. Você sabe o que é ser tosqueada? É ser cortada a sua lã. Ah, e uma outra coisa, a lã da ovelha, desde que ela nasce, já começa a crescer muito. E o pastor tem sempre que estar lá cortando a sua lã, porque senão ela fica enorme, cheia de lã, não é? E aí começa a agarrar sujeira com facilidade, começa a agarrar carrapicho, começa a agarrar espinho e ela fica toda suja porque a lã está muito grande. Por isso, o pastor precisa sempre estar cortando a lã, tosqueando a sua ovelha. Uma outra curiosidade sobre as ovelhas é que elas gostam de comer muito. Por isso, o maior órgão da ovelha, sabe qual é? Ah, é claro, é o estômago. Elas estão sempre querendo mexer com o queixo, né? Por isso o pastor leva sempre elas para comer. E interessante, crianças, o pastor, ele primeiro deixa as ovelhas lá, né, no aprisco, onde elas ficam, se chama aprisco. Ele vai procurar campos, lugares que tenham matos e procura ver se esses matos são realmente saudáveis,
porque às vezes tem ervas venenosas, matos que têm veneno e podem até matar uma ovelha. Aí o pastor vai lá, olha, se tiver algum veneno, alguma erva daninha, alguma erva que faça mal às ovelhas, ele arranca para que suas ovelhas possam comer o melhor e se alimentar do melhor matinho. E aí elas comem bastante, né, gente? E por isso que elas geralmente ficam fortes, gordas e saudáveis. Ah, uma outra curiosidade também que eu quero contar para você é que às vezes a ovelha fica cercada de uns bichinhos chatinhos, de umas moscas, de uns mosquitinhos que ficam querendo entrar no ouvido dela e elas ficam sacudindo a cabeça, querendo se livrar daqueles bichinhos, e às vezes elas ficam tão desesperadas para se livrarem daqueles bichos que elas saem correndo, podem até bater a cabeça. E sabe o que o pastor faz quando ele observa isso acontecer? Ele vai lá, joga um óleo sobre a cabeça da ovelha, e aqueles bichinhos, quando vão se aproximar, com o cheiro do óleo, faz que eles, vão embora e se afastem das ovelhas, e as ovelhas ficam respirando aliviadas, porque se elas continuarem muitos dias com aqueles bichinhos, atrapalhando ela, incomodando elas, as ovelhinhas, sabe o que acontece, crianças? Elas às vezes nem comem e vão ficando magrinha e podem até adoecer e morrer. Por isso, um bom pastor, ele sempre está de olho, está vigiando para ver se tudo está bem com a sua ovelhinha. Ah, e tem outra curiosidade. Durante a noite, elas gostam de brincar. E de dia também, né? Quem não gosta de brincar, né? Até as ovelhas, crianças, não é só vocês que gostam de brincar, não é só a tia Cátia, não. Elas brincam dando cabeçadas umas nas outras. E sabe o que acontece nessas brincadeiras? Às vezes elas caem de barriga para cima. E vocês sabem que quando a ovelha cai de barriga para cima, elas não conseguem se virar para poder levantar? Elas às vezes estão tão pesadas, tão gordinhas, que elas ficam lá com as patinhas para cima sem conseguir se levantar. E se o pastor não for correndo lá para levantá-las, elas podem até morrer. É verdade, isso é muito sério. E uma outra curiosidade é sobre a vara e o cajado. São instrumentos que o pastor usa para guiar e para proteger as ovelhas. O cajado, olha bem, tá vendo a foto aí? Ele tem um ponto de interrogação. Sabe para que serve esse ponto de interrogação? Sabe não? Vou te contar. Ele serve para puxar a ovelha, né, que quer fugir. Ou então ele serve para, se uma ovelha cair num buraco, né, num abismo, ele pode ir lá pegar o seu cajado e trazer e salvar a ovelha. E trazer a ovelha de volta, né? Para isso que serve. E a vara, crianças? Para que será que serve a vara? A vara serve para, muitas vezes ele vai andando, vai batendo a vara, vai guiando as ovelhas pelo caminho. Ou então, quando elas brigam, porque elas também brigam, sabia? Ele vai lá com uma vara e bate no chão, e às vezes tem que bater um pouco até nas ovelhas para poder separar, senão elas se machucam. Então é para isso que existem a vara e o cajado, que são instrumentos usados pelo pastor. E aí, gostaram dessas curiosidades? Muito legal, né? Eu aposto que você não conhecia todos. Espero que você tenha gostado, que você possa contar para as pessoas aí na sua casa, para os seus amigos, todas essas coisas novas que hoje você aprendeu sobre as ovelhas. Crianças, hoje eu trouxe uma visitante para o nosso canal. Olha quem está aqui em cima do meu ombro. Essa aqui é a Leide, uma calopsita. Eu ganhei esse presente do meu irmão Didi e eu amei esse presente porque eu gosto muito de animaizinhos e muito de pássaros. Mas ter um animalzinho, mesmo que pequenininho, dá muito trabalho, não é, Leide? Eu tenho que ter tempo de brincar com ela. Ela gosta muito de ficar aqui no meu ombro, gosta de receber carinho, né, Leide? Eu tenho que colocar a Leide para pegar sol. Eu tenho que colocar comida para ela todos os dias.
limpar a gaiola, colocar água, comprar o seu alimento, a sua ração, comprar vitamina para colocar no alimento dela, na comidinha dela. Eu preciso fazer tudo isso, crianças. E às vezes preciso até levá-la para o veterinário. E falando em veterinário, uma vez a Lady estava andando pela casa, porque ela gosta de andar em todos os cantos da casa. Gosta de ficar embaixo da mesa, roendo, crianças, a minha cadeira de madeira. Lady não é mole não, né, Lady? Né, amor de mamãe? Ai! Então, crianças, a Lady estava andando, de repente eu escuto a Lady piar. Piu, 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 piu. Mas piava muito alto. Quando eu corri, crianças, para ver, tinha um cachorro dentro da minha sala. A porta estava aberta e esse cachorro entrou. Ele veio da rua, passou pelo portão que também estava aberto, entrou dentro da minha sala e já estava tirando as peninhas todas da Lady. Crianças, eu levei um susto, corri, briguei com o cachorro, salvei a Lady. Ai, crianças, eu não queria que nada de ruim acontecesse à minha bichinha. Eu gosto muito dela, eu tenho muito carinho por ela. E quase, crianças, que a Lady morre. Eu corri, levei ela para o veterinário. Cheguei lá, o Dr. Max olhou a Lady, deu uma injeção nela, cuidou dela com muito carinho e a Lady pôde voltar para casa. E eu continuei dando medicamento, colocando comidinha no bico dela e ela foi salva. Não é fácil, crianças. Ter um animalzinho, a gente tem que ter todo esse trabalho. E falando em animalzinho, hoje a nossa história vai falar sobre um animalzinho. Um? Ou será que são mais de um? Vamos ver. A nossa história de hoje, é claro, vai falar sobre ovelha. E crianças, ela está escrita aqui na Bíblia, na palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 15. E foi o próprio Jesus que contou essa história. Ele queria falar, dar uma mensagem, ensinar algo muito importante quando contou essa história. E crianças, nossa história fala de um pastor de ovelhas. Pastor é o nome que se dá à pessoa que cuida das ovelhas. Mas esse pastor, crianças, ele não tinha apenas uma ovelha, não. Será que ele tinha 5? 10? 50? Não, a Bíblia fala que ele tinha, sabe quantas? 100 ovelhas! Já pensou, crianças? 100 ovelhas gritando no ouvido do pastor o dia inteiro. Bé, bé, bé. Coitado do ouvido daquele pastor. Mas ele amava tanto aquelas ovelhas que ele nem se importava. Ele gostava de ouvir as ovelhas que eram criaturas que ele cuidava com muito carinho. Crianças, mas você já pensou ter 100 ovelhas? Se eu tenho apenas uma calopsita, já tenho um trabalhão. Agora imagine esse pastor com tantas ovelhas. Quanto trabalho ele deveria ter? Imagine se eu tivesse que cuidar de 100 calopsitas. Eu acho que eu não ia dar conta. E esse pastor certamente tinha muito trabalho para cuidar das suas 100 ovelhas. Ele tinha que levar elas para tomar água fresquinha, não é? Nos riachos. Ele com certeza levava todos os dias elas para comer graminha, limpinha, fresquinha, sem veneno, né? Porque existem matinhos perigosos que contêm veneno, que podem até matar as ovelhinhas, não é? Ele tinha que tosquiar, que se chama, é o nome
do corte, né, que o pastor faz na lã da ovelha, se chama tosquiar. Devia ter que sempre tosquiar, porque a lã da ovelha cresce demais, crianças, desde que ela nasce. A lã já começa a crescer e o pastor tem que sempre que estar cortando, não é? Porque senão agarra muito espinho, sujeira na lã dela. Então todo esse trabalho o pastor devia de ter. Que mais? Ele tinha que, às vezes, ter que cuidar das feridinhas, dos machucadinhos, né? Porque, às vezes, a ovelha podia se machucar, brincando até umas com as outras, ou caindo numa pedra, num buraco, ou sendo ferida por algum animal. Eu tenho certeza também que esse pastor brincava com as suas ovelhas, dava carinho às suas ovelhas, conversava com as suas ovelhas. Quanto trabalho, né, crianças? Ter tantos animaizinhos assim. E crianças, o lugar que a ovelha fica, não é, durante a noite se chama aprisco. E nesse aprisco, geralmente não tem portão, olha, ou uma porta como esse aqui. O aprisco desse pastor, ele mesmo que tinha que ficar sentado. Depois que ele colocava as ovelhas todas dentro do aprisco, não é? Ele ficava sentado e dormia ali, vigiando as ovelhas. Porque se a porta ficasse aberta, sem uma porta de madeira assim, ou sem o pastor estar aqui sentado, o que podia acontecer, né? As ovelhas podiam fugir à noite, ou um animal, um lobo, um urso, um cachorro poderia entrar pelo aprisco adentro e ferir as suas ovelhas. E ele se preocupava muito com isso, porque ele queria sempre estar protegendo a sua ovelha. E sabe de uma coisa, as crianças? Eu tenho certeza que aquele pastor sabia o nome de todas as suas ovelhas. Ele devia dar um nome para cada uma delas. Chiquinha, não é? Vamos pensar em nomes aí para dar às nossas ovelhas. Anastácia. E como que a ovelha devia de responder? Bé. Fefe. Aí ela devia responder assim, Bé. E assim ele ia colocando um nome em cada ovelha, porque cada ovelha era especial e ele conhecia cada jeitinho de cada uma delas. Devia de saber aquela que comia mais, aquela que era mais brincalhona, aquela que gostava de saltar mais, ou aquela que gostava de dormir mais. Esse pastor amava muito aquelas ovelhas. Eu estava aqui pensando que na Bíblia, no livro de João, capítulo 10, versículo 11, fala que Jesus é o nosso bom pastor e nós somos como suas ovelhas, que ele cuida, que ele ama, que ele ensina, que ele orienta através da sua palavra. Como Jesus é lindo! E na Bíblia também, na carta de 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz também que Deus me ama. Como eu gosto de saber que sou amada por Deus, que sou amada pelo Senhor. E Ele sabe tudo sobre mim. Vocês se lembram também que o pastor da nossa história sabia tudo sobre suas ovelhas? Que sabia até o nome delas. Deus também sabe o seu nome. Você sabia que Deus sabe o seu nome? Você deve estar pensando aí, tia Kátia, como Deus pode saber o nome de tanta gente que existe no mundo? Mas Deus sabe tudo. Ele pode tudo e Ele sabe o seu nome. Vamos fazer uma brincadeira? Eu vou contar até 3 e você vai levantar o braço e vai falar o seu nome, ok? Vou dar um exemplo. Vou contar 1, 2, 3. Aí você vai falar assim, Ana. Você vai falar assim, João. Você vai falar assim,
Letícia, ok? Vamos brincar assim? E você vai dizer o seu nome bem alto, beleza? Vamos lá, vamos começar, hein? 1, 2, 3. Fala aí seu nome. Você falou! Uau! Que nome lindo que você tem! E Deus gosta muito de você. E Deus gosta muito desse nome que você tem. Deus sempre soube tudo de você. Quando você ainda estava lá na barriga da mamãe, crescendo, se alimentando, Deus já sabia como é que ia ser a cor dos seus olhos. Ele já sabia como você seria, se você... que cor seria o seu cabelo, qual seria o seu nome. Ele sabe tudo sobre você, porque Ele te ama. Deus é lindo e Ele acha lindo o nome que você tem. O pastor da nossa história também amava muito as suas ovelhas. E todos os dias, crianças, ele devia, na hora que ele ia colocar as ovelhas dentro do aprisco para poder dormir, ele devia de ir contando as suas ovelhas. 1, 2, 3. Quantas ovelhas mesmo tinha o nosso pastor, o pastor da nossa história? Quantas? Isso, muito bem! Ele tinha 100 ovelhas. E naquele dia ele começou a contar 10, 20, 40, 80, 90, 95, 96, 97, 98, 99. Ué, ele deve ter pensado, deve ter falado: Ih, eu acho que eu contei errado. Está faltando uma ovelhinha. E aí, crianças, ele deve ter contado de novo. 10, 20, 90, 91, 90, 99. E não era que estava faltando uma ovelhinha mesmo, criança? Onde é que essa ovelhinha estava? E lembra que ele sabia o nome das ovelhas? E ele olhou bem as ovelhas e falou: já sei! Foi a Lindinha que fugiu. Crianças, aquele pastor tinha muita ovelha para tomar conta, né? E a Lindinha fugiu. O que será que aquele pastor deve ter pensado? Será que ele pensou assim: eu não mandei ela fugir? Quem mandou ela fugir? Agora que ela volte para casa sozinha. Será que ele pensou assim? Ou será que ele pensou assim: agora ela que resolva, porque a culpa é dela. Eu não vou atrás dela coisa nenhuma. Ou será que ele pensou assim: eu estou muito ocupado, não tenho tempo para ficar correndo atrás de uma ovelha. Eu tenho 99 ovelhas para colocar dentro do aprisco, para cuidar delas. Eu vou largar essa uma para lá. Ela que se resolva, ela que encontre o caminho de volta para casa. Será, crianças, que aquela única ovelhinha ia fazer falta para o pastor? O que será, crianças, que a Lindinha podia estar acontecendo com ela? Será que ela podia estar passando fome? O que mais? Frio? Será que a Lindinha foi atacada? Poderia estar num lugar que poderia ter lobos e poderia devorá-la. Será que a Lindinha estava caída num buraco cheia de espinhos, de pedras? Será que a Lindinha foi beber água no riacho e estava se afogando? O que será que poderia ter acontecido com aquela ovelha que se perdeu, que fugiu e se perdeu? E será que o pastor da nossa história deixaria as 99 ovelhas e iria procurar a Lindinha? Hein? O que vocês acham? Se você respondeu que o pastor da nossa história deixou as 99 ovelhas e foi em busca da Lindinha, você acertou muito bem!
queria que a lindinha ficasse perdida. E deve ter imaginado, será o que está acontecendo com a minha ovelhinha? Será que ela está chorando, triste? Será que ela está em perigo, sofrendo? E o pastor foi em busca da sua ovelhinha. Não queria vê-la longe, ela separada dele. Sabe, crianças, que existe uma coisa que também nos deixa a mim e a você separado, longe de Deus? E isso é o pecado. O pecado nos deixa assim, tristes, longe de Deus. Você sabe o que é pecado? Ah, tia Cátia, eu não sei o que é pecado, eu nunca ouvi falar sobre pecado. Ah, eu vou te contar, presta atenção. Pecado é tudo que você pensa, tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você fala, tudo que você faz que não agrada a Deus. Por exemplo, ver vídeos na internet que não é para criança assistir, falar mentira. Ah, mas é só uma mentirinha. Não. Para Deus, mentira é sempre pecado. Deus não se agrada. Falar palavras feias, palavrão. Crianças que conhecem a Deus, que amam a Deus, não devem falar nenhum tipo de palavrão. Deus não gosta. E tantas outras coisas que às vezes a gente faz que deixa o coração de Deus triste, né, criança? Não fazer as tarefas que a mamãe pede para fazer em casa, deixar para o irmãozinho fazer e não querer fazer. Essas coisas deixam a gente afastados de Deus. Essas coisas deixam o coração do Senhor triste, não é? E isso nos faz ficar longe de Deus. E Deus, crianças, Ele nos ama tanto que Ele preparou um lugar para nós. Lembra que o pastor da nossa história também preparou um aprisco, um lugar que as ovelhas pudessem estar protegidas? Deus também. Jesus falou, eu vou preparar um lugar para você. E sabe que lugar é esse? Isso! Esse lugar é o céu. Deus preparou esse lugar para a gente morar com Ele. Porque um dia todos nós vamos morrer, não é? Mas Deus quer que a gente esteja lá, em segurança com Ele. Crianças, no céu não tem. Ninguém fica doente. No céu não tem tristeza, no céu ninguém morre, vive para sempre com Jesus e Deus lá. No céu ninguém fica triste, ninguém chora, no céu só tem alegria. E no céu não entra pecado, porque Deus que mora lá é santo, Ele não peca, Ele é perfeito. E sabe de uma coisa, crianças? No céu tem ruas de ouro. Você já pensou em andar em ruas de ouro? Meu Deus, deve ser um espetáculo. Lá no céu tem coisas lindas que Deus preparou para mim e para você, porque Ele quer, naquele local, no céu a gente vai estar protegido para sempre, junto com Deus. E o nosso pastor também queria que a sua ovelha voltasse a estar no aprisco, protegida por Ele, junto com as outras 99 ovelhas. E ele, crianças, ele começou a procurar a sua ovelha, não é? E ele começou a andar em todos os lugares, procurando a sua ovelha e chamando por sua ovelha. E ele gritava assim: lindinha, aonde está você? Ele não queria, criança, que aquela ovelha ficasse também separada, longe dele. E ele foi
deixou aquelas 99, como eu já falei, e começou a procurar. Ele subiu o morro, ele desceu o morro, ele subiu montanhas, ele desceu montanhas, ele passou nos riachos, ele olhou, quem sabe ela podia ter se afogado. Ele olhou, ele viu os buracos, e procurou, e não encontrou, crianças, nenhum bé, e não nenhum balido, porque as ovelhas, elas fazem um som chamado balido. E ela queria tanto ouvir um balidinho, que sequer que fosse bem fraquinho, mas não encontrou, não ouviu nenhum balido, não encontrou a sua ovelha querida. E ele até entre as pedras, em lugares que tinha espinhos. Quem sabe, crianças, ela não estava ali toda enrolada e com a sua lã cheia de espinhos, cheia de sujeira, de barriga para cima, né, sem conseguir se mexer. Meu Deus, o que será que teria acontecido à nossa lindinha, crianças? Imagine como estava o coração do pastor da nossa história. Ele devia de estar muito triste. E ele devia estar já rouco, já sem voz, de tanto que ele gritou: Lindinha! 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 Nossa, crianças. Nosso pastor já devia estar com sede, com fome, de tanto cansado que ele estava, de tanto procurar a ovelhinha. Será que ele desistiu, crianças, de procurar a nossa ovelhinha? Não, ele não desistiu de procurar a ovelhinha. Você, criança que já conhece Jesus, que tem também falado de Jesus para o seu papai, para sua mamãe, que tem chamado várias vezes a sua família, os seus amigos para irem à igreja, para irem nas atividades da igreja, das crianças, ou ir no culto. E essas pessoas sempre dizem não para você. Não desista delas. Continue a chamá-las. Uma hora elas vão aceitar o seu convite, elas vão conhecer quem é Jesus. Às vezes você tem falado de Jesus, tem falado o quanto Jesus ama essas pessoas, e essas pessoas parecem não querer ouvir, não é? Mas não desista, que uma hora elas vão escutar e vão entender o quanto Deus as quer por perto, o quanto Jesus quer entrar no coração delas. Não desanime, assim como o pastor da nossa história também não desanimou de procurar e continuou a chamar, a gritar com todas as suas forças. Até, criança, que de repente o pastor escutou um barulhinho assim. Era um barulho muito fraquinho, mas ele sabia que era o balido da ovelha lindinha. Uhul! E ele saiu correndo, tentando ouvir aonde, em que lugar estava saindo aquele barulho. Até que ele avistou, ele viu a sua querida ovelha. E a Bíblia fala que ele colocou a sua ovelha no ombro e voltou para casa. Gente, ele deve ter abraçado a sua ovelha e falado: quem é, querida ovelhinha? Que susto você me deu! Ele deve ter chorado até de emoção, crianças, de ter essa ovelha novamente nos seus braços, de poder acariciá-la. Ai, que bom levar a lindinha novamente para o aprisco, para a sua casa e deixá-la junto com as outras 99. Ai, o pastor estava muito feliz. Crianças, você sabia que Deus também teve um plano, uma ideia para tirar você do pecado,
para que um dia você pudesse morar no céu com Ele? Deus teve uma ideia que poderia limpar o meu e o seu coração do pecado. Aí sabe o que Ele fez? Ai, Deus é demais! Ele enviou Jesus. Jesus morava lá no céu com Deus, vivia lá naquele lugar lindo, mas Deus nos amou tanto que Ele enviou Jesus, seu único filho. E Jesus nasceu criança como um bebezinho, assim como nós, assim como você. Jesus também fazia cocô na fralda, fazia xixi, mamava, não é? E Jesus cresceu e brincou também como você brinca aí com seus amigos. Jesus certamente tinha amigos pequenos da idade dele, criança, que gostava de brincar, não é? Jesus cresceu, passou a falar das coisas de Deus, passou a ensinar sobre o Pai dele, que era Deus. Mas um dia, crianças, homens ruins colocaram Jesus numa cruz. Nesse lugar aqui de cruz, nesse lugar horrível, só morria pessoas pecadoras, pessoas que matavam, que roubavam, que faziam coisas erradas. Jesus não merecia estar no seu lugar, mas ele sabia que ele precisava morrer aqui e derramar o seu sangue, como está lá na Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 3 e 4, que Jesus morreu, que Jesus derramou o seu sangue, pois só o sangue de Jesus derramado ali na cruz poderia limpar o meu coração e o seu coração do pecado. A gente não vê, né, crianças, o sangue entrando, limpando o nosso coração. Mas se a Bíblia fala que o sangue de Jesus pode limpar o nosso coração, a gente acredita, porque a Bíblia é verdadeira. Ela só fala a verdade. E Jesus, criança, entregou a sua vida ali. E ele morreu. Mas a morte não conseguiu vencê-lo. No terceiro dia, Jesus tornou a viver. As pessoas colocaram até o corpo de Jesus dentro de um túmulo, fecharam com uma grande pedra. Mas um dia Jesus se levantou daquele lugar e tornou a viver, porque o nosso Deus é poderoso e Ele está vivo e Ele deseja levar você para o céu. Você precisa falar: Jesus, entra no meu coração. Eu acredito que o Senhor morreu na cruz por mim. Eu acredito e eu quero que o Senhor seja o meu Salvador. Que quando Jesus entra no seu coração, o seu nome, lembra o seu nome que é lindo, o meu nome, Kátia, vai estar escrito lá no livro do céu, o livro da vida. E quando você chegar lá no céu, Deus vai abrir o livro e vai ver: olha o nome dele aqui. Um dia ele pediu para eu entrar no coração dele e eu entrei e nunca mais saí. E ele vai falar: pode entrar, o seu nome está aqui no livro. Você quer que o seu nome esteja nesse livro? Você quer pedir agora para Jesus entrar no seu coração? Fecha seus olhos. Fecha, que eu vou estar orando por você e pedindo a Jesus para entrar no seu coração. Tá bom? Só eu vou ficar de olho aberto, mas você fecha os olhinhos. Quem tem olho teimoso, ó, segura assim. Eu vou estar orando, tá bom? Você vai repetir tudo que eu falar, tá bom? Senhor Deus, eu sei que sou pecador, que faço coisas erradas, que não te agradam. Mas agora eu te peço, Jesus, que o Senhor entre no meu coração e limpe todo o meu pecado com o seu sangue. Obrigada, Jesus, por ter morrido na cruz no meu lugar. Obrigada, Jesus, por ser o meu Salvador
e por morar agora no meu coração. Eu sei que o meu nome estará sendo escrito agora no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, se você fez essa oração junto comigo, você se tornou um filho de Deus e um dia você vai poder morar no céu, você vai poder estar protegido por Jesus, assim como o pastor da nossa história também protegeu a sua ovelhinha e cuidou dos seus ferimentos e cuidou e trouxe ela de volta para viver junto com as outras 99 ovelhas. E sabe, crianças, quando aquele pastor chegou, a Bíblia fala que ele reuniu os amigos, os vizinhos e chamou: olha aqui, eu encontrei a minha ovelha perdida, a lindinha. E ele queria que todos se alegrassem com ele, ele queria fazer uma festa, né, para chamar todo mundo. E a Bíblia fala também, crianças, que quando uma pessoa pede a Jesus para entrar no coração, como você talvez tenha feito aí, tem uma festança no céu. Com certeza tem festa no céu hoje, porque você criança ou até você adulto que está me ouvindo, pediu a Jesus para entrar no seu coração. Jesus, a Bíblia fala em João 10, que eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida por você, porque Ele te ama demais. E um dia nós vamos poder nos encontrar no céu. Hoje eu tenho um versículo para compartilhar com vocês. Olha, vamos ler? Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Mateus 18, 11. Capítulo 18, versículo 11. Vamos ler de novo? Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Mateus 18, 11. Muito bem! O Filho do Homem é Jesus. Jesus veio em busca de você, em busca de mim. Ele veio para nos levar de volta para casa, de volta para Deus. Nós estávamos perdidos, não é? Cada um pecando, distante de Deus, fazendo coisas que você nem sabia que era pecado, mas agora você já sabe, né, que não pode fazer, porque o pecado te afasta de Deus. E Jesus fez esse sacrifício de morrer na cruz e derramar o seu sangue para lavar o nosso coração. Anotou esse versículo aí no seu coração? Ok? Então vamos ler pela última vez, hein? Escreve esse versículo, desenha uma ovelhinha, ok? E coloca esse versículo dentro dela e coloca aí no seu quarto, cola na geladeira, tá bom? Anote ele aí para que você nunca esqueça de quanto você é especial, de quanto Deus te ama e de o que Ele foi capaz de fazer por você lá na cruz. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Mateus 18, 11. Crianças, eu espero que você tenha gostado da nossa história de hoje, ok? Que Jesus seja sempre seu bom pastor, que você possa sempre estar sendo cuidado por Ele. Toda a sua vida, conte com esse pastor, esse amigo que deu a vida por você. E queria te perguntar, você já se inscreveu no canal Criança? Mas tem que falar mamãe, papai, tio, vovô. Eu preciso ser inscrito no canal da Tia Kátia, porque aqui tem histórias para mim e eu quero sempre estar ouvindo. E ative o sininho para que sempre que a Tia Kátia
estiver gravando uma nova história, tiver gravado uma nova história, você possa ficar sabendo e sua família também. E mais, compartilhe esse vídeo, mande para os seus amigos, para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você quer que conheça mais sobre a Bíblia. E deixa seu like, seu joinha aí, se você gostou da história. Tá bom, queridos? Olha, foi um prazer, uma alegria compartilhar esse momento tão rico e tão maravilhoso no canal Criança, trazendo mais uma história da Bíblia, da Palavra de Deus. O Senhor abençoe a você e toda a sua família.